Estamos aqui mais uma vez, trazendo mais uma parte dos nossos estudos aqui no Evangelho de João. Vamos acompanhar, então, seja bem-vindo. Esperamos que esse nosso vídeo não seja tão chiado como o último que nós fizemos, né? Mas vamos, então, ao Evangelho de João. Essa lição está aí no capítulo 4. E essa mensagem que Jesus traz se refere aos versículos 31 até o 38, ao qual João descreve assim: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos orar. Senhor, nós pedimos o favor, Senhor, de nos levar a entender a tua palavra, fazer com que o nosso coração, Senhor, se dobre à tua vontade, assim como o Senhor fez para com o Pai. Vem aplicar, Senhor, ao coração daquelas pessoas que estão procurando, Senhor, a fazer o melhor aqui nessa terra, mas faz com que eles possam entender que ser teu seguidor, é o que mais importa, e nós somos pessoas limitadas, fracas, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor realizou todas as coisas por nós. Por isso nós te damos graça. Basta que nós possamos buscar e conhecer a tua vontade. Nós oramos agradecidos no teu nome. Amém. Nesse ínterim, ou seja, nesse intervalo de tempo, esse intervalo foi aquele momento em que Jesus estava conversando com a samaritana. E os discípulos chegaram, eles ficaram admirados, né? Porque Jesus estava falando com uma samaritana. Nós já falamos que existia um preconceito enorme naquela época, e uma mulher falar com um homem sozinho era algo inconcebível, não era correto, né? E aqui então os discípulos chegam e eles haviam saído para buscar comida, como nós lemos no texto anterior. Então, eles dizem para Jesus: Come, mestre, vem se alimentar. Bem, aí Jesus vai dizer o seguinte: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis, ou seja, vocês não sabem o que eu tenho para fazer. Essa comida, é lógico que é uma figura, é uma maneira alegórica que Jesus está tratando aqui, para revelar e fazer com que os discípulos entendessem qual era o ministério dele, né? Ou seja, a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai era aquilo que ele veio fazer na Terra, não é? E a vontade do Pai
era fazer com que ele trouxesse o reino, glorificasse o nome do Pai no meio de homens, no meio dos seres humanos. Bem, aí os discípulos eles não entenderam isso, né? Jesus sempre teve esta maneira, essa prática de fazer com que alguma coisa figurasse outra, a verdade, né? Ele está falando aqui de comida, e ali na frente ele vai falar da colheita, é algo que ele faz de forma figurada, e essa era o costume, inclusive dos profetas, e Jesus usou isso também, de forma a fazer com que as pessoas entendessem outra coisa, a realidade, né, através de certas figuras, né? Aqui ele vai usar a comida e vai também usar a colheita, né, como algo que vai dizer sobre outras verdades, né? Então ele vai dizer aí que ele tem uma comida, né, para comer que eles não conheciam e só conheceram isso exatamente depois que Jesus ressuscitou, né? É claro que todos nós temos uma tendência a gostar de alguma coisa, né? Não apenas a comida física, né, como o churrasco, o peixe, o vegetal, né? Mas Jesus está dizendo aqui que aquela pessoa que faz alguma coisa, né, e se alegra e se satisfaz com ele, é isso que Jesus tem a dizer, né? É a vontade do Pai que ele precisava fazer. Ele vai dizer, inclusive, que se alegra com isso, que se realiza com isso. Nós, às vezes, fazemos coisas, cada um faz, né? E se realiza, e se satisfaz, e fica feliz. Existem pessoas, por exemplo, que são altruístas, elas gostam de fazer caridades e se satisfazem com aquilo que elas fazem, né? É exatamente isso que Jesus está falando aqui. Eu tenho uma comida, eu tenho alguma coisa para fazer, uma obra para fazer, e vocês não conhecem, vocês não conhecem o que eu tenho que fazer ainda. Ou seja, a comida espiritual, o lado espiritual, Jesus está colocando aqui acima das coisas materiais, que são submissas a essa espiritualidade, né? Então os discípulos vão dizer uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus, então minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, ou seja, trazer o reino, restaurar todas as coisas, aplanar o caminho, salvar e libertar os cativos que os profetas, inclusive, já haviam falado lá atrás. Libertar os cativos. Então, eles vão dizer assim, e aí Jesus disse, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, ergui os olhos e vede, os campos já branquejam para a ceifa. Olha, outra figura que Jesus está trazendo aqui, da colheita, né? E ele quer dizer o que com isso, né? Para os discípulos. Ergam os olhos, vejam que os campos já estão brancos para a ceifa. O trabalho que Jesus já havia feito aqui, na verdade, com a mulher já tinha saído, ela deixa ali a tarefa dela, e já havia saído, e nesse momento, nesse meio tempo, ela já havia falado, inclusive, para outras pessoas na cidade, a respeito de Jesus. Ela vai dizer ali na frente, né? E já começam as pessoas a virem, ou seja, Jesus está preparando o caminho, preparando todas os pressupostos, né, para que as pessoas viessem até ele e o recebessem, e através dessa comunhão as pessoas começassem então viver o reino de Deus aqui na terra, né?
receberem a salvação e a libertação. Então, ele vai dizer, olha só, ergam os olhos. Isso tem uma maneira também de dizer, porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, olhamos as coisas e vemos mais problemas do que oportunidades. Jesus está dizendo, ergam os olhos. É como se eles estivessem com os olhos abaixados e não estivessem percebendo o que estava acontecendo, o que Jesus estava fazendo. Eles estavam muito mais preocupados, assim como nós, às vezes, nos preocupamos com as realidades desta terra, da materialidade, a comida, né? Mas olha, erga os olhos, veja a oportunidade que está acontecendo, né? E vocês vão perceber que as pessoas já estão prontas para receberem o Evangelho. Nós poderemos olhar lá para a primeira comissão, para a grande comissão, que Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, né? Ir e pregar o Evangelho a todas as criaturas, a salvação, as boas novas, a salvação e a vida eterna para as pessoas. E ele está dizendo exatamente dessa colheita. Olha só, vocês precisam olhar e ver a oportunidade que está. Às vezes nós percebemos, aliás, nós temos uma percepção muito imprecisa, muito ambígua das coisas, né? Às vezes, o crente, ele acha que precisa ir falar do Evangelho para pessoas que têm conhecimento, para as pessoas que são mais sofisticadas, um status social melhor, enfim. Na verdade, Jesus está dizendo aqui que é no lugar problemático, nos lugares mais difíceis, nas coisas mais complicadas, aquelas pessoas que realmente são os mais fracos, é que ele vai trabalhar. Essas pessoas que onde está o maior problema é que as oportunidades estão. Essas pessoas realmente que vão receber Jesus, nós percebemos que não foram os religiosos que receberam Jesus, mas aqueles fracos, aqueles que eram inclusive discriminados e marginalizados pela religião. Olhe, veja a oportunidade que vocês estão percebendo, olha que as pessoas estão começando a vir, né? Então, verso 36, vai dizer assim, o ceifeiro recebe desde a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e destarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é semeador e o outro o ceifeiro. Bem, os dois, tanto o ceifeiro como aquele que semeia, fazem uma obra só. É claro que aqui está se relacionando ao pai e ao filho, mas também nós vamos perceber que lá no verso 38 ele vai dizer que vocês entraram num trabalho que outros já fizeram, inclusive vocês apenas estão recebendo a recompensa, estão aproveitando a oportunidade que outros já fizeram esse trabalho, não é? Então, o ceifeiro, ou seja, aquele que colhe, ele já está recebendo a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E então se alegram, tanto um como o outro, tanto aquele que semeia como aquele que colhe. Uma das coisas mais difíceis, às vezes, para as pessoas e para os crentes é perceber, ou pelo menos ter uma percepção de que o trabalho deles é tão pequeno, né? E parece que não tem fruto nenhum, não é? Mas acontece que quando nós olhamos de um ponto de vista na história, de que você faz parte dessa história grandiosa, é completamente diferente, não é? Não é especificamente o meu trabalho é o plano que Deus colocou para mim, o seu trabalho é o trabalho que Deus planejou para você, né? Mas nós não podemos olhar o nosso trabalho como algo totalitário, né? Agora, quando nós olhamos para o contexto da totalidade da história, por exemplo, do cristianismo, nós vamos perceber que lá atrás os profetas
sofreram, trabalharam, né? Alguns, como Isaías, não tiveram fruto nenhum, né? João Batista, né? Muitos deles se acharam também, às vezes, como Elias, parecia que Elias estava sozinho, né? Ou seja, todos nós, até os homens de Deus, aqueles que foram notados aí na Bíblia como grandes profetas, às vezes eles olharam um olhar muito impreciso, só do trabalho deles, mas quando nós olhamos para a Bíblia toda, nós percebemos que o sujeito de tudo isso é Deus e não o ser humano. É Deus que está trabalhando todo esse complexo, né? O Deus que nós percebemos é o Deus da Bíblia. Ele é o herói, ele é o sujeito. É ele que está fazendo todo o trabalho. Nós apenas estamos, ou seja, aqueles que fazem a obra de Deus e que são testemunhas, né? Não tem como você ser uma testemunha de Deus se você não for, na verdade, uma pessoa que se entrega a ele, a não ser que você seja uma má testemunha. Às vezes a pessoa pensa que é o trabalho dela que vai fazer diferença, ou seja, testemunha, o que quer ser testemunha? Você é uma testemunha, queira ou não queira. Se você é um cristão, você já é testemunha de Cristo. Lá no Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus diz, vocês serão minha testemunha. Ele não está dizendo, possivelmente vocês serão. Ele está falando, vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão, ou seja, você é uma testemunha. Não significa que você tem que fazer um trabalho sozinho. Você faz o seu trabalho dentro da perspectiva, do plano que Deus colocou para você. Não é? Agora, quando nós olhamos num contexto histórico, isso, milhares e milhares e milhares de cristãos se salvaram por causa do trabalho de um, de outro, né? de sementes que foram colocadas por milhares de pessoas. Né? Então, essa alegria do semeador, daquele que colhe, é algo como se uma equipe, né? Ou seja, uma equipe estivesse trabalhando, mas, na verdade, Deus é o soberano, é Deus que é o sujeito de todas as coisas. Então, ele vai dizer aí, eu vos enviei para ceifar, no último versículo que nós lemos, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Né? Todos nós somos assim, quando nós olhamos para trás, por exemplo, a gente vai perceber que aqui no Brasil mesmo, né, tiveram pessoas que trabalharam o evangelho, que trouxeram o evangelho para o Brasil, que sofreram, né, para que nós hoje tivéssemos, inclusive, essa liberdade, porque lá atrás não existia essa liberdade, não é? Então, nós estamos recebendo, estamos ceifando isso que outros trabalharam por nós, para que nós tivéssemos hoje essas condições, ou seja, nós estamos nos ombros sempre de outras pessoas, nós nunca seremos sozinhos. Repito, o único soberano e o único sujeito de todas as coisas é Deus. Nós vivemos na nossa temporalidade, colaborando, sendo cooperadores, né, e tendo esse privilégio de falar uns aos outros a respeito da salvação e levar essas pessoas para Cristo. Então, nós vamos ficar por aqui. Próxima, nós vamos perceber, então, que os samaritanos vão crer em Jesus, né? Mas nós vamos deixar isso para o próximo vídeo. Fica com Deus. Até a próxima, se o Senhor, nosso Deus, assim permitir.